Olá, seja bem-vindo ao podcast Moments of Being, um podcast literário que aborda temas como literatura e autoconhecimento. No episódio de hoje, vamos falar acerca do autoconhecimento, de como a literatura ela tem essa estratégia de poder nos tornar mais próximos às nossas realidades. O trecho a ser lido é do livro Como Funciona a Ficção, de James Wood. Abre aspas. A literatura é diferente da vida porque a vida é cheia de detalhes, mas de maneira amorfa, e raramente ela nos conduz a eles, enquanto a literatura nos ensina a notar. Essa lição é dialética. A literatura nos ensina a notar melhor a vida. Praticamos isso na vida, o que nos faz, por sua vez, ler melhor o detalhe na literatura. Por sua vez, nos faz ler melhor a vida. Fecha aspas. Diante disso, pelo que eu consegui compreender acerca do que James Wood disse nesse trecho, que a literatura ela nos ensina a notar as pessoas e as coisas ao redor de uma maneira diferente. Ela é detalhista. E a partir disso, terminei recentemente a leitura do livro Ao Farol, da Virginia Woolf, e percebi esse nível de detalhe que é tão intrínseco na literatura, que faz a gente perceber as nuances dos personagens, os sentimentos. Resumidamente, Ao Farol, ele foi publicado, é um romance da Virginia Woolf, publicado em 5 de maio de 1927. Esse livro ele é considerado um marco do modernismo, por conta das mudanças, das grandes mudanças que houve no estilo da escrita. E a Virginia Woolf, juntamente com Ulisses, do James Joyce, Catherine Mansfield e outros escritores modernistas, eles vão gerar essa nova geração de escritores. Basicamente, o livro Ao Farol ele é dividido em 3 partes e passa-se em 3 dias. Na primeira parte, nós temos Na Janela, que vai contar a história da família Hemsway e dos seus agregados. Depois, na segunda parte, temos O Tempo Passa. E depois de 10 anos, nós vemos os reflexos da Primeira Guerra Mundial e de como ela vai atingir a família Hemsway e o que de tudo isso, o que vai sobrar, o que vai restar dessa família. Logo na primeira parte, a senhora Hemsway ela está sentada junto com seu filho próximo à janela. E a partir daquele local, daquele espaço, ela começa a ter pensamentos, reflexões sobre a vida, e em um determinado momento ela diz o seguinte, abre aspas: as coisas pelas quais somos conhecidos são simplesmente pueris. Por debaixo é tudo escuro, é tudo dispersão, é insondavelmente profundo, mas de quando em quando subimos à superfície e é através disso que somos vistos. Era estranho, pensou, como quando estávamos sozinhos nos apoiávamos em coisas inanimadas, árvores, regatos, flores, sentíamos que elas nos expressavam, sentíamos que elas se tornavam nós, sentíamos que nos conheciam. Em certo sentido, eram nós. Sentíamos por elas uma ternura tão irracional. Olhou para aquela longa e firme luz, quanto a que sentíamos por nós mesmos. Erguia-se e ela olhava e olhava com suas agulhas suspensas, subia em anéis do solo da mente, erguia-se do lago de nosso ser, uma névoa, uma noiva para ir de encontro do seu amado. Fecha aspas. Percebe-se que ali, naquele ato da senhora Hemsway de estar tricotando uma meia, o quanto de profundidade a narradora ela entrega os pensamentos dos personagens, dizendo do quão profundo, quão insondavelmente profundo é a nossa mente, os nossos pensamentos, e de quanto que por baixo, e escuro e disperso, está a nossa consciência. Na outra parte do trecho também, ela continua com os pensamentos, com as reflexões, de que quando a solidão ela bate as pessoas, em certo sentido, ela sente por ela e pela natureza aquele sentimento de paz, de tranquilidade, que mesmo diante
de todas as pessoas era como se ela estivesse só. E de como ela se apoia nessas coisas inanimadas, que seriam os elementos da natureza, as árvores, os regatos, as flores, e que nesse contato dela com a natureza, ela se sentia muito melhor do que se ela se conectasse com as outras pessoas. Isso é detalhe. Isso é você saber o que você está pensando e fazer uma reflexão sobre si. E isso é só a literatura que mostra. E isso também é autoconhecimento, porque a partir do momento que nós lemos, que nós desvendamos esses segredos, os mistérios da mente humana, partindo de uma outra realidade, seja de um outro personagem, de uma outra figura, automaticamente nós temos essa identificação de que se ela ali no livro, na história, na narrativa, ela consegue chegar a esses picos de reflexões, de perceber-se do quanto que tudo que está ao redor ali, todas as pessoas que estão ali ao redor dela, não tem a mesma força, a mesma consideração por ela do que o ato ali de estar costurando, de estar tricotando aquela meia, como uma forma também de se autoconhecer, de desvendar o seu ser. Para finalizar esse podcast, eu deixo alguns questionamentos para a gente estar pensando também, né? De em quais momentos que eu tenho esse momento de estar refletindo sobre o que eu sou, sobre o que eu tenho e até para onde eu vou. E como a literatura ela pode estar nos ajudando nesse momento, nessas reflexões que nós possamos estar fazendo de cada um de nós no nosso dia a dia. E como a literatura ela serve de forma pragmática para isso, para nós notarmos o que está não só ao redor, mas sim o que está dentro de nós.